nosso amigo Joãozinho, essa doutrina libertadora, essa doutrina esclarecedora, que nos faculta a possibilidade de atingir os mais altos cimos de conhecimento e de evolução. Então, eu agradeço a oportunidade, a vinda, Joãozinho. Não é a primeira vez que estou aqui, já estive em outras oportunidades, mas é sempre uma alegria retornar para falar de Jesus, falar das coisas atinentes ao Evangelho, que deve sempre relembrar as lições imorredoras do Mestre. Então nós vamos iniciar pedindo a vocês paciência para que nos ouçam. Prometo não passar de 3 horas, tá? Não, isso é a primeira parte, tá? Depois. Então agradeçamos a Jesus. O hábito de julgar sempre esteve presente na índole e na cultura humana. Sempre. Um comportamento que empresta variadas denominações ou nomes que nós conhecemos. Tais são eles: a maledicência, a intriga, o fuxico, o mexerico. Nós falamos de fuxico, não é aquele de cabelo não, viu? É o fuxico mesmo de ficar se imiscuindo, se intrometendo nas vidas das pessoas. Então, essas críticas pertinazes que sempre vêm ao nosso encontro, são situações que determinadas pessoas se encontram no direito ou se acham na credibilidade de dizerem o que bem entender as pessoas, não é? Nós podemos citar exemplo, quando uma situação assim, né, a pessoa diz: olha, não é falar mal não, mas essa pessoa é isso, é aquilo, é dessa maneira. Não encontramos desses tipos de situações? E às vezes as pessoas ainda vão mais longe, como julgadores moralistas. Olha, eu falei a verdade dói, não? E as pessoas se gabam como julgadores moralistas. Mas, afinal, que verdade? Que verdade é essa que nós queremos plantar em relação ao nosso semelhante, se não se trata apenas de um ponto de vista nosso, uma maneira de visualizar segundo a nossa interpretação pessoal? Colocamos em pratos limpos, como a nossa maneira nos impõe, de dizer se aquilo é certo ou errado. E assim acabamos julgando as pessoas. Pois bem, então nós precisamos atentar, ver sem ajuizar, olhar as coisas sem elaborar, ver como quem fotografa e não ver como alguém que analisa. Vejamos bem, vamos falar de novo essa frase para que possamos gravar na nossa mente, porque é de tamanha importância para que possamos refletir. Ver sem ajuizar, olhar as coisas sem elaborar, ver como quem fotografa e não ver como quem analisa. Quer dizer, nós estamos sempre fazendo um julgamento apressado, sem que possamos verificar o sentido da nossa procedência, se aquilo pode ter um destino proveitoso, salutar, ou pode ser negativo ao nosso semelhante. Em Bauru, recentemente, não sei se todos aqui ficaram sabendo, sobre aquele episódio do Padre Beto versus Diocese de Bauru. Ficaram sabendo, né? Foi uma polêmica, né? Onde as opiniões foram variadas. Muitos comentários
que ali discorreram entre os meios. Então implicou ali um assunto, homossexualidade, casamento diferentes entre sexos, mas não é esse a nossa finalidade. O sentido é porque ali se cogitou de quê? Da própria diocese em relação ao padre. Um julgamento. E em cima dessa situação nós podemos até inferir que isso vem contrariar segundo as próprias leis naturais que são encontradas no Livro dos Espíritos. Nós vamos entrar na questão 836, quando Kardec faz a indagação, perguntando aos imortais, se tem o direito o homem de entravar a liberdade de consciência? E os Espíritos respondem, não mais que a liberdade de pensar, pois só Deus pertence o direito de julgar a nossa consciência. Só Deus tem o direito, pertence o direito de julgar a nossa consciência. E mais a ninguém. Por mais evidente que sejam os falsos, por mais que eles possam estar saltando aos nossos olhos, nós não podemos julgar se aquela pessoa agiu de tal forma incorreta ou não. Porque à primeira vista, em primeira instância, numa circunstância imediata, aquilo para nós, não, isso é evidente, é verdadeiro. É isso que tem que ser, porque isso faz com que a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, os nossos vícios, sentimentos arraigados à nossa própria inversão, faz com que isso tome uma proporção no nosso conteúdo de falar, nosso conteúdo de expressar o nosso julgamento. E isso é ruim, né? É muito prejudicial. E segue na questão ainda 839, se é repreensível escandalizar a crença em relação àqueles que não pensam como nós. Ainda sobre a situação do Padre Beto, é repreensível escandalizar a crença sobre aquele que não pensam como nós? Não, porque ali eles estavam entre os próprios católicos, mas em relação a nós, que fazemos oposição àqueles que estão envergando uma outra doutrina, uma outra escola, uma outra casta religiosa. Então, eu quero comentar. Aí diz, é faltar a resposta que os Espíritos dizem. É faltar com a caridade e golpear a liberdade de consciência ou de pensamento. Então, nós temos que ficar bem, dizemos assim, antenados, para que não precipitemos em erro, não possamos incorrer em injustiça com o nosso próximo. Portanto, nos salvaguardemos. Vamos ver como diz aquela frase, acabamos de dizer há pouco atrás, ver como quem fotografa e não como quem analisa, porque é importante isso. Mas nem sempre, vejamos, a situação do julgamento foi uma necessidade, nem necessidade, vamos dizer, foi uma situação própria dos nossos tempos, contemporâneo mesmo. O julgamento, se nós buscarmos, está preso à própria história. Se nós buscarmos os anais históricos dos tempos mais recuados, nós vamos encontrar. Vamos encontrar. Vejamos numa manhã de sol em Jerusalém, na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus, apresentando a Jesus uma sofredora mulher, apanhada em transgressão, perguntaram-lhe ao mestre, no sentido de experimentar a sua conduta. O mestre perguntaram a ele, essa mulher foi apanhada em transgressão, em adultério.
A lei manda que apedrejemos. Tu, porém, o que dizes? E sabemos, né, daquela famosa passagem que Jesus, cabisbaixo, sobre a areia, né, riscando, e sem nada poder dizer, aquelas mentes embotadas, enclausuradas pela própria ignorância e pelo preconceito, o mestre, contemplando os zeladores de Moisés, então disse aquela frase que até hoje ecoa com divino amor e sabedoria: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Houve o julgamento por parte daqueles que ainda não se estabeleciam, por parte daqueles que ainda não se sincronizavam ou se balizavam pela lei que Jesus trazia, a lei de amor, a lei de perdão, a lei do esquecimento em relação àquilo que podemos nos equivocar porventura diante das nossas existências, dos nossos familiares existenciais. Por essa razão, Jesus, ele foi feliz nessa assertiva, né, diante daqueles acusadores, e ela seguiu. Conhecemos também na história, alguém já deve ter já certificado sobre aquele episódio do Alto Fé de Barcelona, ocorrido em 1661, no dia 9 de outubro, quando, por ordem daquele bispo, Dom Antônio Palau Termes, que era o bispo, o governante, né, de Barcelona, então, por ordem dele, ele apreendeu e fez com que em praça pública fosse queimado 300 obras exemplares, quero dizer, de Allan Kardec. Né? Porque naquela ocasião, Maurice Lachetret, que era o editor francês, ele tinha tido uma conversa com Kardec, para que pudesse partilhar certa quantidade de livros. Dentre esses livros estavam o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, alguma coisa sobre sonata, não me lembro muito, de Mozart, e outras publicações espíritas. Isso porque a Igreja Católica julgava as obras espíritas como um ato de perversão moral e de insulto ao domínio eclesiástico. Só isso. E assim ele julgou que não poderia aventar, não poderia se miscuir dentro do domínio da Igreja Católica o império que assim eles achavam que era o Espiritismo. Imagina, Espiritismo aqui, coisa do demônio, obra, feitiçaria. Então fez com que ardesse as obras em plena esplanada da Praça Barcelona, a Espanha, né? Então foi um episódio marcante. Mas, diante dessa atitude intransigente, vejamos que nada se perde na natureza, né? Tudo se transforma, tudo se cria. Então, desta maneira intransigente que ocorreu, foi uma forma de contribuir positivamente para a propaganda do Espiritismo. Por quê? Você sabe que quando uma coisa ela é julgada, quando uma coisa é confiscada, o que acontece? Vamos uma coisinha para nós entendermos melhor. O filho nosso, quando está pequeno, a filha está namorando. Eles querem o quê? Fazer escondido. Não é? Atiça o quê? Mais a curiosidade dos pais, mais a curiosidade do casal. Então eles ficam querendo desvendar o que é que tem por detrás daquele segredo. Aliás, é só um exemplo. Mas em relação a tudo que guarda segredo, tudo que está por detrás dos bastidores, Cai mais. foi o que ocorreu.
julgou os livros como obra demoníaca, que não interessaram, mas diante daquelas obras que ali ficaram uma ou outra, com algumas páginas possíveis de serem lidas, uns ou outros, puxa, não era bem aqui. E assim o Espiritismo, graças a Deus, está entre nós. Né? Em tempos um pouquinho mais recuados, vamos encontrar também o Sinédrio, onde o julgamento teve uma participação efetiva, preponderante. Sabemos que o tribunal, o Sinédrio, era um tribunal judaico do tempo cristão, que era composto por 2 conselhos. O primeiro, que cuidava dos assuntos religiosos, e o segundo, que cuidava ou analisava as questões de natureza criminal e administrativa, sendo cuidada por um sumo sacerdote de até então na época. Então era dividido, tinha suas responsabilidades atinentes, cada um tinha seu trabalho ali fazer. Tanto é que nós podemos, quem já leu Paulo Estevão, Saulo de Tarso, como um doutor da lei, participou do episódio a respeito da morte, de Estevão, por ele contrariar os princípios hebraicos da lei mosaica, por julgar que aquilo era uma contravenção, era uma forma de afrontar as leis dominantes de Moisés. Ou você desiste, ou você morre. E Estevão permaneceu firme no seu propósito. Não, eu vou permanecer na minha convicção de que Jesus é o libertador e salvador. Me julguem, mas eu vou levar essa convicção de que o amor de Deus é quem nos purifica e que nos salva. Este episódio ocorreu no Sinédrio. Joana d'Arc, é fácil nós lembrarmos dela. Essa grande heroína que ajudou a França a combater, a vencer a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. E ela foi julgada por quê? Porque ela tinha parte com a espiritualidade, com os fenômenos mediúnicos, que ela, desde os 13 anos de idade, ela já julgava ouvir vozes divinas. Por essa razão e por outras, então, ela foi condenada à fogueira como bruxa, a morrer em 1431, no século XV. Um episódio, um período obscuro também da nossa história foi a Santa Inquisição, naqueles grandes torturas que ocorreram